Bom, acho que podemos começar, né? Quem chegar atrasado depois dá uma olhadinha na gravação. Então, oficialmente, bom dia a todos, né? Aula passada estávamos discutindo o que mesmo? Eu sempre tenho esses lapsos de memória. Please, me ajudem. Oi, vocês estão aí? Então, na aula passada falamos sobre controles internos, né? Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Dá para ouvir? Não? Sim? Então tá bom. Então a gente fez um bate-papo sobre controles internos, nada muito aprimorado, até porque vocês devem passar mais desse conteúdo na disciplina de controladoria, né? E hoje a gente passa mais para contabilidade gerencial utilizando ferramentas da contabilidade de custos. Então, a primeira ferramenta é uma ferramenta que você já tem um pouco mais de contato, já tiveram um pouco mais de tempo na disciplina na contabilidade de custos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre custeio por absorção. Então, um assunto um pouco mais light. A ideia aqui é só fazer também uma lembrança para vocês, né? Relembrar um pouquinho do conteúdo, porque já é de conhecimento de vocês, né? Depois a gente vai para outras ferramentas, já um pouco mais desconhecidas. Se bem que a próxima ferramenta ainda vocês conhecem, que é o custeio variável, análise de custo, volume e lucro. Mas aí a gente vai focar um pouquinho em múltiplos produtos. Aí nem sempre vocês tiveram um grande contato na disciplina de contabilidade de custos. Então, vamos ao material. Então, tá aqui o material, custeio por absorção. Vamos lembrar, vocês lembram de algumas? O que vocês lembram do custeio por absorção? Ele é importante para a gente, não é? Ele tem funções bem peculiares, não? Sim, não, talvez, quem sabe, é possível. Ninguém lembra. Sério, ninguém lembra nada do custeio por absorção, gente? É tão importante para a vida do contador. Vocês estão bem participativos, hein? Estão bem ativos. Bom, o custeio por absorção ele é extremamente importante na vida do contador. Primeiro porque ele é o único realmente aceito, né? Legalmente aceito, vamos falar assim. Então é obrigatório que todo contador conheça ele. Segundo,
ele é a metodologia de custeio utilizada para a gestão dos estoques, né? Então, a composição dos valores do produto são baseados, devem ser baseados em custeio por absorção. Então, por isso, ele é importante. E outra, ele é o único que realmente atende os princípios contábeis. Os demais acabam tendo alguma falha, principalmente na figura do princípio da competência. Então, como ele é o único aceito, o único que atende plenamente os princípios, ele é o único realmente aceito. Claro, na legislação ele também tem a figura do imposto de renda, solicitar que a gente utiliza ele, né? Que a gente utilize ele. Então, ele é bem significativo para a vida do contador. E o que ele é? De maneira bem simples, é uma sistemática de apropriação de custos que atribui ao objeto de custo todos os custos, sejam eles aqui, marcar texto, sejam eles custos fixos ou mesmo custos variáveis. Então é diferente, seja custo fixo, seja custo variável, na sistemática do custeio por absorção, o produto que está passando por esse processo, ele vai receber todos os valores de custos. Então, de maneira bem simples, usando essa lógica, a gente encontra esse esquema de trânsito dos valores dentro da contabilidade de uma empresa. Então, toda a base da contabilização do sistema de custeio vem deste raciocínio. Então, a primeira figura que a gente vai ter é a separação dos custos, das despesas, para que a gente possa seguir com as devidas alocações. Encontramos as despesas, elas não fazem parte da composição. Então, a ideia do custeio por absorção são custos, sejam fixos, sejam variáveis, e somente custos. Então, todas as despesas são descarregadas diretamente no resultado do período. Então, qualquer valor de custeio, ele vai de maneira imediata para o resultado, para a demonstração de resultado. Compondo, então, uma das três vertentes do resultado, né? As três vertentes: vendas, custo do produto vendido e as despesas que vão gerar o resultado. Então, a figura mais importante dentro do custeio por absorção é a análise destes custos. Então, a maneira que nós tratamos os custos é o objeto de estudo do custeio por absorção. Então, segregamos a figura dos custos, devemos separar, então, custos indiretos e custos diretos. Aí deu branco. O que é um custo indireto? O que é um custo direto? Ninguém lembra? Vocês lembram, gente? Vocês só não querem falar comigo hoje, né? Direto é o custo que vem diretamente do produto, da produção do produto. Eu acredito que o que você quis dizer aqui é o que realmente eu estou pensando. Tá? A ideia do custo direto, então, é a figura de você conseguir alocar um determinado valor, um determinado custo, especificamente
a um produto, né? Então, você consegue direcionar esse custo, esse valor, à composição de um produto A, B ou C, por exemplo. Então, vou fazer garrafa plástica, vou vender água mineral. Se eu pegar o custo com tampinha, vai ser um custo direto? Consigo atribuir a tampinha de modo direto à garrafinha de água mineral? Se eu conseguir vincular de maneira direta, de maneira fácil, eu vou associar ele, vai ser um custo direto. Não consigo. Então, vamos supor, a gente está lá na fábrica que faz o invase da água e a gente tem o salário do supervisor de produção. O supervisor de produção está lá supervisionando todas as linhas, seja de garrafinha de 500 ml, de 2 litros ou aquelas garrafas grandes de 20 litros. Consigo falar para qual ele trabalha? É possível isso? Não dá, né? Ele está lá supervisionando toda a linha. Como eu não consigo vincular ele de maneira direta, então ele é considerado então um custo indireto. Deu para relembrar esses dois conceitos? Eles são os mais importantes quando a gente trabalha o custeio por absorção. Sem eles, a gente não passa dessa etapa do custeio. Conseguindo fazer essa classificação, todos os custos que a gente consegue fazer essa alocação, justamente por conseguir fazer essa visualização, essa alocação, a gente vai direcionar ele para o seu respectivo produto. Então, quanto que custou de tampinha para o produto A? A gente coloca lá diretamente na composição do produto A. Não, é a garrafinha de 2 litros. Coloca no produto B. Então, assim a gente vai conseguindo direcionar esse custo de maneira bem simples, ou seja, de maneira direta. E todos esses custos que não têm essa, vamos falar assim, essa possibilidade, os custos indiretos. Como que a gente faz a distribuição para cada um deles? Somente conseguimos fazer a distribuição através de rateio. Rateio que dá medo em muitos alunos, mas é algo relativamente tranquilo, né? Até na prova do CFC desse ano teve uma questão especificamente sobre isso, não teve? Vocês que fizeram a prova, teve ou não? Especificamente sobre o rateio. Uma questão só sobre isso. Então, o que é a figura do rateio? Processo de alocação de maneira lógica. Quem determina essa ideia da maneira lógica? São os teóricos, são os livros? Não, saiu da cabeça do professor? Não. Está lá no CPC 16, tá? O CPC 16 indica que esse processo de alocação de valores tem que ser por um critério lógico. Então, a gente tem que buscar uma possível explicação do porquê nós estamos distribuindo os custos indiretos daquela determinada forma. É importante esse critério lógico para fins fiscais. Também, extremamente importante para fins fiscais. Por quê? Primeiro, a gente só pode utilizar esse esquema de rateio para fins de imposto de renda, composição do custo do produto no imposto de renda. E, para justificar essa distribuição para um fiscal,
a gente também tem que aplicar ou tem que explicar o critério de maneira lógica para o fiscal. Fez essa distribuição, então a gente vai ter o produto recebendo os valores tanto dos custos diretos quanto dos custos indiretos, compondo então o valor dos estoques. Então, compondo o valor do estoque, quando vendido, ele se transforma no custo do produto vendido e chega na figura do resultado. Vai compor a figura da demonstração de resultado, o cálculo do lucro do período. Então, esse é o funcionamento básico do custeio por absorção. Deu para relembrar um pouco? Sim, não, talvez. Quem sabe é possível. Vocês não querem falar comigo mesmo hoje? Então vamos falar de algumas características do custeio por absorção, né? Então, principal característica, a mais importante, é a utilização de rateio para alocação de custo fixo aos produtos em análise. Então, pensou em custeio por absorção, e imediatamente a gente tem a ideia do rateio como ferramenta essencial para os cálculos. Segunda característica, ele é um método de custeio que ativa custos fixos. Ele ativa custo fixo? Isso procede? Mas eu não falei ali que ele vai para o resultado? Sim, não, talvez. Por que ele ativa custo fixo? Estou perdido agora. Por que ele ativa custo fixo? Lembrando, quando a gente faz a distribuição, a alocação dos custos para cada produto, primeira movimentação que a gente vai ter são nos estoques. Então, o custo fixo ele vai ser ativado também. E a gente tem alguns sistemas de custeio que ele não faz essa ativação, né? Essa característica. Então, ele aloca os custos fixos ao produto. E aqui, uma característica extremamente importante para a área gerencial. O aumento de volume reduz o custo unitário de um produto. Faz sentido isso? Se eu aumentar o volume da minha produção, mais barato vai ficar? Sim, não, talvez, é possível. Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, só faz sentido se, tipo, porque tá aumentando o faturamento. Não seria o caso? Não, não é pelo faturamento. Ah, então O acho que não aumento faz da sentido. produção aumenta os custos? Se Não, aumenta a não. produção. Diga-me. Então não aumenta os custos também? Não. O custo do produto, não. Professor, nem o custo variável?
Aí aumenta. Ah, tá. Ah, não, sim. Ah, não, o custo fixo, ele é fixo. O segredo dessa lógica, desse pensamento, tá nesse cara. Por quê? A gente vai conseguir ratear para um maior número de itens valores que não sofrem variação, que tendem a ser fixos, né? Fazendo com que o produto tenha uma redução no custo de produção. Então, ele na área gerencial é utilizado principalmente quando a gente trabalha em indústria ou empresas que adotam a ideologia de liderança pelo custo. Tipo água, luz, aluguel, isso aí, Jonathan. Então a gente tem essa água, luz e aluguel sendo distribuído para mais unidades, deixando então o valor menor. Então, seguindo nessa linha, a gente vai encontrar esse pensamento muito utilizado, com um controle muito grande nessas empresas que têm a liderança pelo custo. Aí vem lá das estratégias de Porter, né, da área de planejamento estratégico, esse pensamento. Até provavelmente vocês estão fazendo a disciplina de jogos empresariais, né? Já começaram a jogar, não? Ainda não. Não? É a próxima aula agora, quinta-feira. Será que eu conto para vocês um segredo? Será que eu não conto? Opa, com certeza, deve. Mas aí os que não estiverem dormindo na aula aqui vão ter uma vantagem. Esses jogos, a maioria do pensamento deles, mas assim, maioria quase extrema, tá? São poucos os que não foram criados nesse pensamento. Utilizam essa lógica da liderança pelo custo, tá? Então, vocês pensando na empresa, jogando, se baseando na liderança pelo custo, vocês têm uma grande possibilidade de levar vantagens. O que isso quer dizer? Então, trabalhar na figura de deixar o custo unitário mais barato possível, e com base nesse custo unitário, fazer um preço, a montagem do preço de venda também com valores não tão mais baixos, né? Mas tentando ser o mais baixo em relação à concorrência. Eu tenho até uma. Deixa eu achar aqui. E essa lógica. Eu tenho até nenhuma planilha. Para o meu azar, não está no meu pendrive, está no meu HD. Eu tenho uma planilhazinha que simula um jogo empresarial também. Ela é um mini jogo empresarial, mini planilha para jogos empresariais, onde também eu utilizo essa ideia da teoria da, da liderança pelo custo. Vocês conhecem bem essa estratégia ou essa
essa teoria, as estratégias genéricas de Porter? Sim, não, talvez, é possível. Não. Basicamente, a gente tem 3 possíveis posições de uma empresa em relação ao mercado. A primeira seria essa que eu comentei, a estratégia genérica em liderança pelo custo, onde a empresa tende a ser o mais eficiente na sua linha de produção, buscando a redução do preço de venda pela estrutura de composição dos custos. Então, ele baseia essa teoria justamente nesse ícone aqui. Então, a ideia dele é buscar o cliente pelo valor mais barato. Tem empresa que se posiciona dessa maneira hoje em dia? Alguém que ganha o consumidor por vender mais barato? Acho que sim, né, professor? Sim, tem vários, vários. Quem consegue imaginar alguma? Como que é a empresa que ganha um cliente mais barato? Ganha o cliente por vender mais barato. Casa Ah, China. Casa China, loja de roupa, tipo Riachuelo, C&A. Sim, são exemplos. É Então, porque eles fazem pela produção, né? Eles, eles vendem pela produção dentro, quase por quantidade. Não por. isso. Então, o Jonathan falou dos atacados também. O difícil é você fazer o contrário, né, professor? Fazer o contrário? Ganhar o consumidor com Não, preço mais alto. Apple. mas tem. Já vou trazer o pensamento na mesma linha. Vamos pegar a área de informática. A Apple, no caso. A Apple seria a liderança pela diferenciação. Tem empresa de informática que ganha o mercado vendendo mais barato? Ou que se posiciona vendendo barato? De informática. Esse está no nosso quintal. Vamos falar assim. Ah, depende, porque, tipo, tem empresa que fornece só aquela empresa fornece um tipo de produto, então eles fazem o preço deles, né? Que aí, Aí no já. caso, seria o mais alto. Mas vamos pensar. Uma empresa aqui de Curitiba, Positivo Informática. O Jonathan Positivo. respondeu, né? Positivo. Positivo vende o computador mais barato, não vende? Não que seja o melhor. Não vamos entrar no mérito da qualidade. Mas ele tenta vender o produto mais barato possível, buscando justamente essa posição de ganhar o mercado dos consumidores que querem o mais barato. Não, agora a gente quer um público bem diferenciado que quer um produto com determinadas características e às vezes até com uma determinada marca. Qual que é o produto na área de informática que tem essa característica? É a Apple, né? A Apple tem computador hoje que chega a custar quase 100 mil reais. As máquinas de alto desempenho deles são absurdamente caras. Mas eles têm cliente para isso. A Apple, ela se posiciona de maneira diferente. Ela busca liderança pela diferenciação. Então, ela oferece um produto com características diferenciadas, onde ela tem uma certa liberdade de preço. 2 posicionamentos completamente distintos, né? E a terceira são estratégias específicas ou direcionadas aí com segmentos mais, digamos assim, acaba sendo selecionados, né? Não tem como fugir dessa palavra, onde o público-alvo é especificamente selecionado por aquela empresa, oferecendo com produtos com a característica que vai atender somente aquele grupo. Isso cria uma restrição um pouco de mercado.
Então, as empresas acabam se baseando nessas 3 estratégicas, sendo as 2 primeiras a principal. Estratégia pelo custo ou liderança pela diferenciação. Quem trabalha, então, por essas estratégias pelo custo, adotam essa lógica de raciocínio. E até buscando essa lógica de raciocínio envolve o segmento dos investimentos dessas empresas. Qual empresa será que é mais tecnológica na sua linha de produção para conseguir desenvolver suas atividades? Uma empresa que trabalha pela liderança pelo custo ou pela diferenciação? Quem será que É, na eu ia linha, falar depende, professor, mas eu acho que é pela diferença, né? por incrível que pareça, não. Quem é mais tecnicamente avançado são as empresas de liderança pelo custo. Mas por quê? Qual a lógica disso, professor? Quanto maior a minha tecnologia, mais barato fica produzir. Maior eu consigo o volume de produção, com uma linha de produção mais tecnológica, e mais barato eu consigo produzir. Acaba invertendo um pouco a lógica, né? Então, se vocês estiverem pensando numa empresa com liderança pelo custo, a tendência é que vocês tenham uma fábrica mais tecnológica. Até sugestão para vocês sabem que eu gosto bem da área da aviação, né? Na área de aviação tem um conceito que se baseia nessa lógica, que é as empresas aéreas low cost. O que é uma empresa aérea low cost? O ideal seria se a gente tivesse low cost e low fare, né? Custo e passagem mais barata. Então, são empresas que buscam se diferenciar por oferecer passagens mais baratas porque os seus custos são mais baixos. E vocês conhecem alguma assim no Brasil? Se bem que ela já mudou um pouco a característica. Mas tem empresa que com essa filosofia no Brasil? A Gol tem essa filosofia. E uma característica que daí surpreende todo mundo é que vocês, utilizando uma empresa low cost, vocês vão estar, na grande maioria dos casos, voando em aeronaves muito novas. Mas por que? Qual a lógica? Quem será que consome mais, quem dá mais custo de manutenção? Será que é equipamento novo ou avião mais antigo? Principalmente no consumo de combustível, né? Mais antiga, né, professor? Mas a antiga vai consumir mais. Então, se ela consome mais, eu consigo ter um equipamento desse para oferecer passagem aérea barata? Não consigo. Tenho que melhorar minha estrutura de custo. Vou colocar avião mais novo. Então, por incrível que pareça, essas empresas têm uma área de investimentos daí mais aprimorada. Elas têm uma tendência de fazer maiores investimentos. Então, o custeio por absorção ele serve nessas características quando pensado na área gerencial. É aquelas 2 situações que eu lembrei vocês no começo da aula. Custeio por absorção é o único que atende todos os princípios de contabilidade e único aceito pela legislação
tributária, pela legislação fiscal. Mas, claro, ele é dotado de problemas e o problema dele reside no rateio. Então, a dificuldade do método consiste na definição de bases de rateios a serem utilizadas, pois isso envolve aspectos subjetivos e arbitrários. Então, para conseguir desenvolver um trabalho com custeio por absorção, é necessário conhecer o processo de trabalho nas empresas. Então, dá para fazer custeio por absorção sem vivenciar a empresa? Não, não dá. Mas e aqueles contadores de escritório? Eles têm que buscar conhecer o processo produtivo da empresa para determinar critérios de rateio. Então, o grande problema é a utilização de rateio, principalmente por ser algo subjetivo, arbitrário. Então, o melhor critério de rateio para mim pode ser diferente do que é para vocês. Envolve um juízo de valor nessa determinação. Mas isso indica erro? Eu adotar um critério, vocês adotarem outros? É um erro isso? Não é um erro? Tem algo na legislação que me indique como fazer uma adoção de critério de rateio? Não tem. Aí que gera essa dificuldade. Como não tem nada que diga, ou que traga pelo menos um norte de como desenvolver o rateio, vai gerar essa dificuldade. Mas não está errado. A única coisa que está escrito aí lá no CPC 16 é que ele tem que ser um critério lógico e racional. Então, vocês conseguindo explicar o critério de rateio utilizado, atende ao CPC 16. E pode ser completamente diferente de outros contadores. Isso interfere no resultado? Interfere. Eu posso deixar um determinado produto com um custo mais alto ou mais baixo, dependendo do critério de rateio adotado. Tranquilo? Fácil, difícil até aqui? Mais ou menos. Deu para ir relembrando, pessoal? Lembrando, isso é só para trazer uma revisão, né? Que esses assuntos vocês já passaram, já tiveram, né? Então aqui eu montei um passo a passo de como eu acho bacana trabalhar a figura do custeio por absorção. Primeiro passo, mais básico de todos, né? Separação de custos e despesas. Fez essa separação. O segundo passo é o reconhecimento daí, lá na contabilidade mesmo, das despesas nas contas de resultado. Então, a gente faz o lançamento da despesa diretamente no resultado. Fez o tratamento das despesas, a gente passa para a figura dos custos. Então, terceiro passo, separação em custos diretos e custos indiretos. Também essa figura serve para lançamentos contábeis, tá? Então, você vai fazer a contabilização de maneira distinta do custo direto
Aqui a gente contabiliza de maneira direta no estoque de produtos em elaboração, por exemplo, produto A, produto B, e os custos indiretos. A gente vai contabilizar em contas ou contas contábeis, né? Não tem como falar outro termo. Contas contábeis de controle de custos indiretos de fabricação, para depois a gente passar para o quarto passo, fazer a alocação do custo direto dos produtos e, no quinto passo, fazer a alocação dos custos indiretos através de rateio, onde a gente transfere dessa conta de custo indireto de fabricação para o estoque de produtos em elaboração A, B ou C. Então, esses cinco passos definem como fazer esse tratamento, tanto para o cálculo do custeio quanto para a contabilização. Então, vamos pensar em um cálculo propriamente dito. Então, a gente está na empresa X, onde a gente teve esses gastos no período. A gente primeiro vai ter que separar o que é esses custos e o que são despesas. Eu deixei em uma planilha de Excel para facilitar. Então, a gente pode indicar aqui custo direto, custo indireto e despesa, e já até falar que tipo de despesa é. Comissão de vendedores, o que é? É custo, é despesa? Seria custo, porque tá ligado diretamente com o produto, com a venda do produto. É comissão dos vendedores. Vendedor é aquele cara que já está com o produto vendendo, né? Então, uma despesa. Despesa. Despesa ainda com vendas ou despesas comerciais, né? Salários da fábrica ou mão de obra. Custo. Custo. Falar se é direto ou indireto? Por enquanto, não. Se fosse tratado da maneira que está aqui, a gente chamaria de indireto, precisaria de rateio. Matéria-prima. Custo. Custo. Matéria-prima dá para classificar como direto e indireto? Direto. Acho que é direto, né? Direto? Por quê? Acho que sim. Porque tá ligado diretamente com o produto e ele varia de acordo com a produção. Isso. Então, já falou até o conceito do fixo e variável. Então, geralmente, matéria-prima, ele é o melhor exemplo que a gente tem de custo direto. Então, a gente consegue ver, né? Consegue definir se ele está sendo usado para o produto. E também a gente consegue indicar que ele é um custo variável. Então, se eu produzir uma quantidade maior de peças, maior vai ser o meu gasto com matéria-prima, né? Salário da administração. Despesas. Despesa. Depreciação da fábrica. Custo, né? Custo. Seguro da fábrica. Custo. Esse é aquela classificação mais idiota que tem, né? Despesas financeiras. Despesas, né? E ainda financeiras, né? Honorários da diretoria. Despesas administrativas. Materiais diversos da fábrica. Custo. Energia elétrica.
Custo, pode ser tanto direto ou indireto, né? Manutenção da fábrica. Custo, despesas de entrega. Despesas, vendas, correios, telefone, telex. Então, material de consumo do escritório, também despesa administrativa. Então, o primeiro passo é fazer essa segregação para que a gente consiga dar sequência no processo de cálculo. Então, pega essa relação de gasto, faz a seleção, tudo que a gente tiver de custo a gente deixa separado para fazer o seu devido tratamento, e tudo que tiver de despesa a gente vai já reconhecer diretamente no resultado. Então, despesa administrativa, 140 mil, despesas com venda, 125 mil, e a financeira, 50 mil. Então, até pelo esqueminha básico lá do segundo slide, as despesas não entram no custo, então ficam totalizados 315 mil, que vão ser descarregados diretamente no resultado, sem alocação para o produto. A gente vai para o terceiro passo. Então, separação de custos diretos e indiretos. Como aqui não tinha todo um texto antes indicando para vocês como ia ser o tratamento, eu coloquei nesse slide. Então, digamos que essa empresa elabore 3 produtos diferentes, produto A, B e C. O passo seguinte é distinguir em custos diretos de produção aos 3 itens. Suponhamos ainda que nessa empresa, além da matéria-prima, sejam custos diretos parte da mão de obra e parte da energia. Aí eu coloquei no próximo slide como seria essa classificação do parte. Da mão de obra, 22 mil. Do total de 120 mil vai ser mão de obra direta do A, 47 mil direta do B e 21 mil direto do C. A mão de obra indireta vai totalizar 30 mil. E dos 85 mil de energia elétrica, 18 mil são do produto A, 20 mil para o produto B e 7 mil do produto C. 40 mil vai ser considerado, então, como um custo indireto. Então, esses dois valores aqui, a gente vai precisar da figura do... Que beleza escrever com o mouse, né? Vocês já tentaram fazer isso, escrever com o mouse? Que coisa horrorosa, gente. Uma coisa assim, absurdamente horrível de ser feito. Então, esses dois caras, esses dois valores vão para a composição dos rateios. Lá na minha planilhazinha, já deixei separado aqui a composição dos custos diretos. Então, já montando uma composição com esses valores, eu diria o quê? A figura dos meus custos diretos, onde eu vou colocar já os valores identificados. 75 mil, matéria-prima, 135, 140, e depois 70, 18. Essa aplicação, 115 mil a gente vai
manutenção, além do parte de mão de obra e parte de energia elétrica. Para fazer essa alocação, esses valores aí, esses produtos, Professor, acho que o áudio tá um pouquinho. o áudio tá ruim? Isso, não dá pra te ouvir direito. Que estranho. Deixa eu tentar. Melhorou? Ih, professor, tá feio. Tipo uma interferência, eu acho. Deixa eu tentar reconectar. Agora parou. Melhorou? Opa, agora melhorou. Melhorou, pessoal? Agora sim, professor. Please. Melhorou, professor? Ah, que bom. Então, Não tá ouvindo a gente, professor? não sei o que aconteceu hoje, gente. Então, voltando lá. Então, aqui a gente fez essa alocação dos custos diretos. Restam, como forma de trabalho. Você não está ouvindo pelo microfone? Não, tem hora que dá uma falhada também. O professor tá ouvindo? Então, esses demais itens aqui a gente vai ter que fazer. Ah, eu estou falando. Não, tem hora que não. Tava picotando mesmo, não sei se deu alguma instabilidade na minha internet. A de vocês também estava picotando para mim. Às vezes pode ser isso. Essas internet da vida hoje tá complicado, né? Olha que nem com internet 120 mega que eu acabei aumentando para mim, ela tá rendendo. Tem dia que eu passo raiva ainda com essa porcaria de internet. Então, esses valores aqui a gente vai ter que distribuir para os 3 produtos. E a única forma que a gente encontra para distribuir é como? Rateio, né? No nosso caso aqui, eu já deixei um critério de rateio para ser utilizado. Então, mesma planilhazinha que eu colei lá está aqui. A gente vai fazer a alocação dos custos diretos aos produtos. E esse resultado que a gente já trouxe. E atribuir os custos indiretos via rateio. E a gente vai utilizar, nesse caso, a apropriação através ao que cada produto já recebeu em relação aos custos diretos. Então, nosso critério de rateio passa a ser o total dos custos diretos recebidos por cada produto. Então, a gente vai fazer o percentual baseado, então, nessa participação que a gente encontrou aqui. 115.000, 202 e 168. Como que eu defino percentual nesse caso?
Tem alguma forma bem simples de fazer? Tem gente que vai usar a regra de 3. Eu acho uma técnica bem simples, que é o quê? Primeiro, encontrar o total do universo que a gente vai ter de participação e dividir o custo ou a participação de um item nesse total, eu divido esse item pelo total. Então, divido 115 por 485 mil. Vai dar o 23,71. Professor, mas eu fiz o cálculo e deu 0,23. Tá certo? Tá. E eu até aconselho a realmente deixar como decimal. Mas por quê, professor? Facilita na hora de utilização de calculadoras. Se bem que, como vocês vão estar nesse processo à distância, deixar em percentual ou deixar em decimal não vai influenciar muito. Mas no dia a dia que eu digo em exercício, em prova de concurso, deixem em decimal que facilita para o cálculo. Daí a gente só multiplica o decimal vezes o rateio que a gente está fazendo, o valor que a gente quer ratear. Mesma coisa para o 202, divido 202 por 485 e divido o 168 por 485. E lembrando, a gente sempre tem que ter o cuidado de que os percentuais do rateio vão ter que totalizar 100%. Para que a gente garanta que 100% do valor que a gente quer distribuir vai realmente ser distribuído. Então, a gente tem nos custos indiretos um total de 225 mil. Então, total dos nossos custos indiretos, 225 mil. Quanto que vai contribuir o produto A? Como que eu vou estipular esse cálculo? Multiplico o 225 mil pelo percentual do rateio que a gente estipulou. Então, 225 vezes 23%. 225 vezes 41%. E 225 vezes 34%. Então, temos os 3 valores. Eu quero conferir se está certo, se foi distribuído certo. Primeiro, eu posso somar aqui, né? Vai ter que dar os 225 mil. E segundo, eu posso fazer a estipulação do percentual, né? Divido o 53.351 por 225. Divido 93 por 225. Divido o 78 por 225. Só uma prova real. E para achar o custo total, é a soma do custo indireto mais o custo indireto. Então, o produto B, o produto A, vai custar para a empresa 168 mil. Vou arrastar aqui, apesar que vai perder a cor. 295 o produto B e 245 o produto C. Então, a gente chega
os valores do custeio do produto. Fácil, difícil? Então, como esquema básico separa custo e despesa, apropriação do custo direto ao produto e serviço, e o terceiro passo principal, rateio dos custos indiretos. A gente consegue definir o custeio de um produto através do método da absorção. Dúvidas, perguntas, questões? Sim, não, talvez, quem sabe, é possível. Tranquilo? O Acir saiu, não falei que terminou a aula, tá, gente? E então, utilizando essa, essa lógica, vamos fazer um exercício. Usar os mesmos valores? Os mesmos não, desculpa. A gente vai utilizar esses valores para a gente fazer um cálculo. Então, a gente tem uma padaria, faz dois tipos de pães, ou dois produtos, né? Pão francês e bolo de fubá. E a gente tem como o volume de produção e de vendas e de custos indiretos esses determinados valores. Então, custo de produção, 4.000 e 1.000 unidades. Quantidade em vendas, 4.000 e 1.000 unidades. E nossos custos indiretos de fabricação, 2.000. Então, essa para vocês, em um determinado período, foram registrados segundo os seguintes custos indiretos por unidade. Mão de obra, 75 centavos, e 1,75. Matéria-prima, 0,05 e 1,50. Vou pedir para vocês calcularem. Então, pede-se o valor dos custos indiretos de produção de cada produto utilizando mão de obra direta e matéria-prima. Opa, aqui é a resolução. Vou deixar vocês calcularem. Quantos minutos vocês querem? 5, 10, 2. Semana que vem? Não, essa é pra gente corrigir agora. Mas eu vou pôr exercício para vocês essa semana, tá? Eu não coloquei lá ainda porque eu tô terminando de montar. Mas essa semana eu vou dar uma atividade feita com base no custo por absorção, já para a gente ter atividade avaliativa. Vou trocar de tela rapidinho, só para montar o meu exercício.
Conseguiram? Terminaram? Quase. Então tá. Agora foi? Vamos resolvê-lo? Deixa eu jogar aqui a planilhazinha que eu montei. Então, levando em consideração que a nossa produção foi 4.000 e 1.000 unidades e temos 2.000 para fazer o rateio. Primeira situação que a gente vai ter que fazer, nesse caso, é encontrar o valor total da mão de obra e da matéria-prima. Então, usando aqui mão de obra e matéria-prima, mão de obra foi quanto? R$ 0,75 em 1,75. Então, 0,75 e 1,75. E a matéria-prima, 5 centavos e 1,50 para bolo de fubá. Então, 0,05 e 1,5. Porém, esses valores aqui devem ser multiplicados por 4.000 para pão francês e 1.000 para o bolo de fubá. Então, mesma coisa aqui, 5 centavos vezes 4.000, temos 0 a mais. 0, 4.000 vezes 5 e 1.000 vezes 1,50. Achamos, então, os totais de mão de obra direta. Então, totalizando, 3.200 para pão francês,
3.250 para bolo de fubá. Agora, temos 2.000 para rateio, né? 2.000 para fazer o rateio. Primeiro, utilizando mão de obra direta como base do rateio. Então, a base do rateio, mão de obra direta. Quanto que nós temos? Vou até fazer um total aqui. R$ 4.750 para todos os produtos. Então, vou fazer a mão de obra do pão francês divididos pelo total da mão de obra direta. Em percentual para ficar bonitinho. Igual. A gente vai fazer para o bolo de fubá, 1.750 dividido por 4.750. Lembrando, cuidado sempre para dar o 100%, né? Determinando essa base, a gente pode efetuar o rateio, né? Então, vai ser 2.000 vezes o percentual para pão francês. E também 2.000 vezes o percentual para bolo de fubá. Então, quanto vai ser o nosso custo total? Custo direto mais custos indiretos. Então, pão francês, a gente vai gastar 4.000. Bolo de fubá, também quase 4.000. E para achar, então, o custo unitário, é só a gente pegar o total de cada produto, dividir pela quantidade. Então, 4.446 divididos por 1.000. 1.000? Tá certo isso? Não, né? É 4.000. E vou dividir o total do bolo de fubá, aí esse sim, por 1.000. Então, custo unitário do pão francês, 1,12. E pro bolo de fubá, 3,99. Isso utilizando o critério da mão de obra direta. Está condizente? Não está condizente? Será que um pão francês me custando 1,12 está bom? Não está? Segundo método, utilizando como base para o rateio matéria-prima. Então aqui a gente pode simplesmente copiar tudo isso, colocar aqui embaixo. Então, utilizando a matéria-prima, a gente vai fazer então o 200 dividido pelo total de 1.700, 11%, e 1.500 dividido pelo total de 1.700. Vai dar 1%,
ou 100%, né? Então agora é só a gente multiplicar o nosso 2.000 do custo indireto vezes o percentual de rateio, também 88% vezes o 2.000. Chegamos a 235 para o pão francês e 1.764 para o bolo de fubá. Total, 3.400 para pão francês e 5.000 para o bolo de fubá. Aí vai totalizar 86 centavos por unidade para o pão francês e R$ 5 para o bolo de fubá. Então, utilizamos os dois métodos distintos para definição dos valores de custo total, custo unitário. Aí eu pergunto para vocês qual seria o melhor método em termos de valores reais nesse caso, qual vocês adotariam? Pela mão de obra ou pela matéria-prima? Qual será que fica mais condizente para a nossa realidade hoje? Ah, professor, como eu como mais pão do que bolo, eu acho que Eita, pela continuo não ouvindo matéria-prima. vocês. Espera aí, deixa eu... Não sei o que deu hoje aqui, que é matéria-prima, que como bem mais pão do que bolo. E se vocês olharem, essa é a realidade da população, né? E outra situação, pão francês ninguém consegue pagar muito caro. Aqui mesmo já fica um valor irreal, né? Um pão francês, 86 centavos, tem que ser o pão, né? Tem que ser quase um pão de luxo. Então, a própria escolha desse critério de rateio vai influenciar na forma de como a empresa vai trabalhar, de como a empresa vai compor o seu valor de venda e determinando assim se ela vai ser competitiva ou não. Então, o produto que tem condições de ter um valor de venda um pouco maior, a tendência na área gerencial é que a gente utilize o critério de rateio que mais leve custo indireto para esse tipo de produto. Se ele tem uma condição de ser vendido com maior valor, eu vou fazer com que ele pague um pouco mais desses custos indiretos. O produto que eu necessito realmente vender barato, eu vou fazer com que ele fique mais barato, com que ele receba menos custos indiretos, então tenha o seu custo de fabricação de modo mais baixo. Professor, mas e aquela história do quanto mais eu fabricar, mais barato vai ser? Como é que vai funcionar isso? Ainda não consegui enxergar. Então, vamos supor que nesse mesmo período, a gente esteja lá na nossa fábrica, na nossa panificadora, em vez de produzir 4.000 unidades e 1.000 unidades, a gente dobra essa produção. Então, a gente vai mandar para 8.000 e para 2.000. Oito mil e 2.000. A gente vai ter a variação nesses custos diretos, eles vão aumentar, né? Mas a ideia é que esse cara
permaneça no valor de 2.000. Espera aí, aqui eu tenho que dividir por 8.000, senão vocês já vão falar, professor mentiu. 2.000 unidades. Então, mesmo aumentando aqui os valores dos custos diretos, o custo indireto não vai ter essa relação, essa variação pelo volume, ele tende a não oscilar. Então, ele faz com que os produtos recebam, para cada unidade, um valor menor de custo. Então, fazendo com que ele abaixe um pouco. No pão francês, aqui até a gente não enxerga muito a variação, né? 3 centavos de diferença. Mas para o bolo de fubá dá para enxergar bem, né? Quase R$ 1 de diferença. Então, a ideia no custeio por absorção é que quanto maior a gente tem o volume de produção, menor vai ser a absorção desses custos indiretos para cada unidade de produto. Então quando vocês, igual eu falei para vocês, vou dar uma dica para o jogo. Professor, mas pode ser que eu não venda tudo. Mesmo que vocês produzam e mantenham em estoque, sempre que vocês puderem produzir uma quantidade maior ou mais próxima do volume aceito pelo consumidor, a demanda de mercado, a tendência maior vai ser a lucratividade de vocês, justamente por conseguir diminuir isso. Então, dentro dessa figura de jogo empresarial, a ideia é que quanto maior for a minha produção, mais eu vou conseguir vender barato e maior vai ser o meu domínio de mercado. Não sei se eu consegui explicar mais ou menos o conteúdo hoje, deu para relembrar vocês essa figura do custeio para absorção. Lembrando que era para relembrar, né? Não era nada de novo. Sim. Se vocês lembraram, então já fico feliz. Então, igual eu estava comentando com vocês, essa semana eu vou postar ainda hoje uma atividade, uns 2 exercícios de absorção como avaliação, como atividade, como exercício de avaliação, né? Para que vocês tenham as notas de atividades, para que vocês respondam. Então vai ter hoje o fórum, então uma perguntinha bem boba, sim, é um cálculo de absorção também, mas assim daqueles bem basiquinho, bem tranquilinho de ser feito. Aí eu vou mandar para vocês 2 exercícios mais completos, onde vai pedir todo esse processo de cálculo. Beleza? Terminando hoje na versão muda da aula, né? Problemas técnicos. Mas, entre mortos e feridos, acho que deu para sobreviver, né? Então, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Se não, estão dispensados. E desejo para vocês uma boa semana, bons estudos e nos vemos na semana que vem. Não sei se vai dar semana que vem, né? Deixa eu ver se não cai no feriado. Semana que vem é justamente o feriado, né? Então nos vemos daqui 2 semanas só. Então, boa semana para vocês, pessoal. Bom descanso, boas aulas, bom trabalho. E seja uma semana excelente para vocês.